Projeto de vida. Organizar a vida por fora, alinhar por dentro e escolher todos os dias quem queremos ser. Seja muito bem-vindo ao canal do Centro Evolutivo Divina. Ative o sininho e compartilhe com seus familiares e amigos. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que parece simples, mas que pode transformar profundamente a maneira como enxergamos a nossa própria existência. Projeto de vida. E talvez quando você ouça essas palavras, pense em metas, profissão, dinheiro, casa, viagem e quem sabe aposentadoria. Tudo isso pode e deve fazer parte do projeto de vida, mas eu quero propor algo ainda maior. Projeto de vida não é apenas decidir onde nós queremos chegar, é decidir como queremos viver enquanto caminhamos. Porque podemos alcançar muitas coisas e ainda assim sentir que estamos distantes de nós mesmos. Podemos ter uma agenda cheia e uma vida vazia. Podemos ter uma casa organizada e pensamentos completamente desorganizados. Podemos cuidar muito bem da nossa aparência e esquecer aquilo que acontece dentro da gente. Podemos trabalhar para conquistar segurança financeira e, ao mesmo tempo, perder a nossa tranquilidade. Por isso, antes de tudo, nós devemos perguntar: o que eu quero conquistar? Não existe um projeto de vida verdadeiro sem uma conversa honesta consigo mesmo. Quem eu sou? O que realmente importa para mim? O que eu faço porque eu escolhi fazer? E o que eu faço porque as outras pessoas esperam que eu faça? Quais os valores orientam as minhas decisões? Que tipo de pessoa eu sou quando ninguém estiver olhando? Essas perguntas, elas não precisam ser respondidas todas de uma vez. A nossa vida muda, nós mudamos. Um projeto de vida não é uma prisão. Ele precisa ser uma direção. E direção não significa sabermos exatamente onde estaremos daqui a 10 anos, mas significa saber hoje qual caminho faz sentido eu seguir. Existe também uma dimensão muito concreta da nossa vida. Nós precisamos aprender a organizar a nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, com os bens, com o tempo e com aquilo que nós possuímos. Não existe nada errado em desejar ter conforto. Não existe nada de errado querer crescer profissionalmente, conquistar uma casa, viajar ou melhorar a nossa condição financeira. O problema começa quando aquilo que deveria ser ferramenta passa a ser o centro da existência. Dinheiro é importante, mas ele precisa ocupar o lugar de ferramenta, não de identidade. Organizar a vida material é aprender a diferenciar necessidade de impulso, desejo de prioridade, conquista de ostentação e prosperidade de excesso. Às vezes, organizar a vida financeira significa ganhar mais. Outras vezes, significa saber onde gastar. Em muitos momentos, significa simplesmente aprender a dizer: eu não preciso disso agora. A maturidade também aparece naquilo que escolhemos não comprar por impulso. Talvez uma das maiores riquezas que nós possuímos seja justamente aquela que não conseguimos guardar: o tempo. O dinheiro, ele pode voltar,
Um objeto pode ser substituído, mas uma manhã que passou não volta mais. Por isso, quando falamos em projeto de vida, nós precisamos olhar para a nossa agenda. Porque existe uma pergunta muito poderosa. A minha agenda representa aquilo que eu quero viver? Se eu digo que a minha família é importante, eu tenho tempo para ela? Se eu digo que a minha saúde é importante, eu tenho espaço para cuidar da minha saúde? Se eu digo que eu preciso descansar, há tempo para o descanso? Se eu digo que preciso estudar, existe o aprendizado? Às vezes não precisamos de uma vida completamente nova. Nós precisamos apenas organizar melhor a vida que nós já temos. E aqui entramos em uma parte muito delicada, porque podemos organizar armários, contas, documentos, horários, mas e aquilo que nós carregamos dentro? Há pessoas vivendo no presente, carregando emoções que pertencem ao passado, carregando culpas antigas, medos antigos, ressentimentos antigos, frustrações que nunca foram elaboradas. E ninguém precisa negar a própria história para seguir em frente. O que aconteceu faz parte da nossa trajetória, mas a nossa história merece ser lembrada sem precisar governar todos os nossos próximos capítulos. Cuidar do emocional não significa nunca sofrer. Significa aprender a reconhecer o que sentimos, buscar ajuda quando necessário, conversar, refletir, estabelecer limites e assumir responsabilidade pelas nossas escolhas. Nem tudo está sob nosso controle, mas existe uma parte da nossa vida sobre a qual nós temos responsabilidade. A maneira como escolhemos responder ao que acontece conosco. Ninguém constrói uma vida completamente sozinho. Família, amizades, relacionamentos, colegas de trabalho, comunidade, todos são importantes. As pessoas que convivem conosco influenciam na nossa caminhada. Por isso, vale mais uma pergunta. As relações que eu mantenho contribuem para a pessoa que eu estou me tornando? Isso não significa julgar ninguém, significa observar. Há relações que precisam de mais diálogo, outras precisam de limite, algumas precisam de distância e algumas simplesmente precisam estar mais tempo juntos e agradecer pela companhia. Amor não significa ausência de limites. E ausência de limite não significa não ter amor. Uma relação saudável não exige que você deixe de ser quem é para conseguir permanecer nela. A fé é importante no projeto de vida. Quando eu falo em fé, eu não estou falando em impor uma religião, uma maneira única de acreditar. Cada pessoa encontra o seu caminho. Para alguns, a fé está em Deus. Para outros, em uma tradição espiritual, na natureza, na vida, na consciência, na esperança ou na própria capacidade humana. Mas talvez todos nós precisamos de alguma coisa que vá além do imediato. Porque quando a vida se resume apenas em produzir, comprar, conquistar e consumir, chega um momento que surge aquela pergunta: para quê?
Ter um propósito não significa necessariamente realizar algo grandioso. Às vezes, o propósito é cuidar de alguém, ensinar, criar, ser, aprender, acolher, fazer bem aquilo que está nas nossas mãos. Uma vida com sentido não precisa ser uma vida famosa, precisa ser uma vida coerente com aquilo que realmente nós valorizamos. Existe uma palavra que pode parecer antiga, mas continua extremamente atual: integridade. Integridade é quando aquilo que pensamos, falamos e fazemos começa a caminhar na mesma direção. É fácil defender valores quando eles não nos custam nada. O verdadeiro desafio aparece quando fazer o correto exige abrir mão de alguma vantagem, quando ninguém está olhando, quando poderíamos escolher o caminho mais fácil, quando admitir um erro seria desconfortável. É nesse momento que descobrimos quem estamos construindo dentro de nós. E aqui eu não estou falando de perfeição. Ninguém precisa ser perfeito para viver com integridade. Precisamos ser honestos o suficiente para reconhecer os nossos erros e corajosos o suficiente para corrigi-los. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes que você vai ouvir nesta fala. A vida não tem uma única idade para acontecer. Aos 20 anos, talvez você esteja descobrindo. Aos 30, construindo. Aos 40, revendo escolhas. Aos 50, reorganizando prioridades. Aos 60, descobrindo novas possibilidades. Aos 70, continuando a aprender. E depois disso também. Não existe idade em que o ser humano precise parar de sonhar. Existem momentos diferentes, existem ritmos diferentes, existem histórias diferentes. Por isso, não pare a sua vida com a vida de ninguém. Você não conhece toda a história das outras pessoas. E as outras pessoas também não conhecem a sua história. Projeto de vida não é chegar antes dos outros, é não abandonar a própria caminhada. Talvez você possa, nesse momento, parar um pouquinho e fazer uma pequena revisão da sua vida. Pegue um papel, pegue uma caneta e anote. O que você precisa reorganizar no seu tempo? O que está ocupando espaço demais na sua saúde, seu autocuidado? O que você está negligenciando? E no seu emocional? O que você precisa compreender, elaborar, deixar ir, buscar ajuda? E nos seus relacionamentos? Onde precisa estar mais presente? Ou onde você precisa impor limites? E na sua fé? O que faz sentido no seu caminho? E no seu trabalho? Você está trabalhando para apenas pagar contas ou o seu trabalho expressa uma parte de quem você é?